Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo faremos a segunda parte do estudo do livro de Jean-Jacques Marie, História da Guerra Civil Russa, publicado pela editora Contexto. A Guerra Civil Russa e a indefinição na intervenção ocidental. O governo russo pós-revolucionário estava comandado pelo Conselho de Defesa, outro setor de controle sobre a população. Seus principais nomes eram Lenin, o mandatário, Trotsky, chefe das forças de repressão, Jacob Sverdlov, secretário-geral do partido, Nikolai Bukharin, responsável pela censura de pensamento e redator do único jornal permitido, o Pravda, e Stalin. A ideia dos revolucionários seria de dar terras para os camponeses e receber de volta produtos como forma de compensação, um ideal que os camponeses não aceitaram. Diante da recusa de ceder aos líderes do comunismo, os camponeses tinham suas fazendas invadidas pelo exército de Trotsky. Os camponeses tinham uma certa liberdade se o local fosse habitado por cossacos ou pelas tropas alemãs, o que afastava a presença do Exército Vermelho. Em Smolensk, a população decide fuzilar, abre aspas, todo o soviete da cidade, fecha aspas. Os brancos estavam bem organizados entre 1918 e 1920. O general cossaco Denikin estava nas regiões do Don e Kuban, oferecendo a Ucrânia para os franceses e ingleses. Os brancos elaboraram um plano para derrubar Lenin e Trotsky desde Moscou. O plano era um pouco complicado, envolvia a participação de aliados ocidentais e a ocupação de várias cidades ao redor da capital. O que não era impossível, pois os tchecoslovacos haviam tomado a cidade de Samara, no Volga. O plano, muito complicado, não foi utilizado, pois na China, o príncipe Lvov, ex-chefe do executivo da Revolução de Fevereiro de 1917, forma um governo provisório com o apoio japonês, que ocupa Vladivostok em 6 de março de 1918. A sorte dos bolcheviques é que os aliados no Ocidente estavam preocupados com o exército alemão, que ainda em 1918 estava ocupando territórios próximos da França e não parecia estar sucumbindo à guerra. Os tchecoslovacos se uniriam aos japoneses e levantes ocorreriam em Tambov e Ekaterimburgo. Há sinais que esses levantes eram da população contra os bolcheviques. O acordo de Brest-Litovsk se deu entre a Alemanha e governo bolchevique em 3 de março de 1918. Porém, este acordo não estava lidando com a Ucrânia, que o governo constitucional anteriormente, em 7 de novembro de 1917, estava reconhecido pelos alemães. Na Ucrânia, os alemães continuaram lutando contra os russos bolcheviques e não contra a Rússia propriamente dita. Os aliados pós 3 de março de 1918 não tinham nenhuma relação diplomática com Lenin, não faziam incursões na Rússia porque estavam ainda em guerra contra os alemães. A invasão japonesa se deu neste contexto. O Japão, que não tinha operações no Ocidente e que já havia feito sua parte no Oriente, decidiu se meter na Rússia e tentar tomar para si o porto de Vladivostok. Os soldados tchecoslovacos eram na verdade prisioneiros austro-húngaros, ou seja, inimigos naturais dos russos, que como soldados profissionais estavam a serviço de forma mercenária apoiando os brancos. No sul, o exército alemão apoiava abertamente os cossacos do Don. O exército voluntário, que era ucraniano, estava pedindo ajuda aos aliados e temiam a participação alemã, que se mostrava muito bem posta, fornecendo armas e tropas. Segundo Krasnov, general cossaco, citado por Marie, abre aspas, as pessoas do Don podiam ficar muito tranquilas quanto à zona ocupada pelas tropas alemãs, fecha aspas. As tropas tchecas estão estacionadas próximo a Ekaterimburgo, local onde estão prisioneiros os Romanov. Os bolcheviques matam a família em 16 de julho de 1918. Em 25 de julho, a cidade é tomada pelos tchecos. Uma invasão franco-inglesa se deu em Murmansk, onde instalaram um governo provisório. Os turcos e ingleses dividem o Azerbaijão e os alemães são convidados a entrar na Geórgia, cujo governo também não é bolchevique. Moscou estava cercada, mas em 11 de novembro de 1918 a guerra acaba e a Alemanha é derrotada. Apenas será preocupante para os bolcheviques o governo provisório de Murmansk, devido à presença de franceses e ingleses. Em Baku, no Azerbaijão, os ingleses interessados em petróleo executam os partidários dos sovietes.
Sem a participação alemã, a Rússia estava sendo dividida em zonas de influência. Os aliados formam a Rússia do Norte, os franceses se interessam pelos territórios ocupados pelos tchecoslovacos na Rússia, os ingleses apoiam Denikin no Don, os japoneses permanecem na Sibéria apoiando Semyonov. Sem os alemães na Ucrânia, os líderes temiam um avanço bolchevique. O nacionalista Petliura ainda tentou fazer um apelo com bandeira azul e amarela, mas em 25 de novembro, todos fogem com o último soldado alemão. De fato, quem segurava a Ucrânia independente eram os alemães. Para tentar reocupar a região com soldados ocidentais, tropas anglo-francesas desembarcam em Odessa e Sebastopol em 16 de novembro de 1918. Em 3 de janeiro de 1919, na cidade de Arkhangelsk, desembarca o general Miller, russo apoiado pelos ingleses, que decide implantar uma ditadura militar e assegurar uma ponta de lança para outros desembarques. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participe com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.